Vamos lá, gente, agora fala sobre fraturas, então dando continuidade aí ao nosso vídeo, vamos falar sobre fraturas. Ah, Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, o que que são fraturas, professor? Fratura é a quebra ou ruptura de um osso ou de um segmento ósseo, né? Então, a, a fratura, né? Ela também pode ser considerada a fratura aberta ou fratura fechada, né? Existem duas classificações, né? Então, fratura, quebra ou ruptura de um osso. Então, fratura fechada é quando os ossos não perfuraram a pele, né? Então, o osso quebrado não perfurou a pele, né? Então, o que que a gente faz? Os procedimentos, né, para tratar essa fratura. Então, imobilizar com talas. As talas devem ultrapassar as articulações acima e abaixo da fratura, e aí amarrar as talas em 4 pontos, tá? Vamos tentar entender isso aqui, tentar fazer um desenho de uma maneira simples aí para vocês. Então, olha só, imagine a seguinte situação aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Imagine aqui que temos uma coxa, joelho, canela, né? Ou para quem entender um pouquinho mais, tibia e fíbula, articulação do tornozelo e o pé. Então, imagine que esse cidadão aqui teve uma lesão lá nos ossos da canela, né? Tibia e fíbula, ou só fíbula, enfim, teve uma fratura ali fechada. Então, o que fazer? Imobilizar com talas. Então, o que que eu posso usar como tala, professor? Tábua fina, ah, papelão, jornais dobrados, revistas, né? Então, na cena de acidente, a gente pode improvisar, né? Então, eu tenho que mobilizar com talas. Vamos imaginar que é azulzinho a tala. E a tala deve ultrapassar a articulação acima e abaixo da fratura. E aí falou que a gente tem que amarrar em 4 pontos. Nesse caso aqui, eu tenho que ah, fazer uma espécie de botinha, tá? E a gente amarra em pelo menos 4 pontos, né? Ou se tiver atadura, a gente usa atadura. Então, amarra, 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 opa, e amarra, tá? Então, amarra em pelo menos 4 pontos, certo? Por que fazer imobilização, professor? Ela evita que a fratura se agrave, né? Então, às vezes, uma fratura fechada não se transforma em fratura aberta, né? Evita ah, que a dor seja mais intensa e, no caso de transporte, também dá mais conforto e evita o agravamento da situação da vítima, certo? Então, essa é a fratura fechada, tá? E aí temos a fratura aberta, ou também é conhecida como fratura exposta, né? Então, é quando os ossos perfuram a pele, né? Então, o osso quebrado, segmento ósseo quebrado, ele acaba perfurando a pele. Então, agora para os procedimentos, além da fratura, eu vou ter um ferimento, às vezes uma hemorragia, né? Então, primeira coisa, tratar, né, o ferimento, então, fazer curativo com gás ou pano limpo, cuidar da hemorragia se houver, e aí sim imobilizar como se fosse uma fratura fechada, né? Imobilizar da mesma forma como se fosse uma fratura fechada, certo? E aqui uma coisa importantíssima para a gente entender, né? No caso de primeiros socorros, a gente sempre vai utilizar técnicas simples e a gente não faz diagnóstico, tá? A gente não tem como diagnosticar. Ah, professor, está quebrado? Não está? Não sei. Eu suspeito, né? Eu vou suspeitar que tem uma fratura, né? Por quê? Porque eu não tenho aparelho do raio-x, eu não tenho como fazer diagnóstico, né? Então a gente suspeita das lesões que essa vítima tem, certo? Então é isso, tá, gente? A gente tem suspeitas. Então, quando se tratar de entorses ou luxações, na dúvida, a gente sempre vai tratar como fratura, porque a gente não tem como saber, né?
ele não tem aparelho de raio-x, né? Então, é isso. E a gente pode ter fratura em outros segmentos ósseos aí mais complicados, né? Agora a gente vai ver a fratura de coluna. Fratura de coluna, especialmente se for a cervical, é muito grave. Por isso que a gente cuida muito da coluna cervical, né? Então, olha só, essa primeira imagem aqui para vocês, ela me mostra uma fratura de coluna. Tem uma fratura nos ossos da coluna aqui, numa vértebra, né? E notem que a medula, né, que passa por dentro das vértebras, ela está íntegra, certo? Então, essa medula tem, por finalidade, fazer a comunicação do cérebro com o restante do corpo. Ela leva as informações. Se eu quiser mexer meu braço, né, vem informação lá do meu cérebro, passa lá pela medula, chega no meu braço e eu movimento o braço, né? Agora, se eu tiver uma lesão na medula, perdi comunicação do meu cérebro com o restante do corpo ali a partir da lesão. E aí eu vou perder movimentos, né? Eu vou ficar paraplégico, tetraplégico, né? Depende do ponto, né, que foi lesionado a minha medula, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado no atendimento. E às vezes, se a gente movimentar uma vítima de acidente, que a gente sempre vai suspeitar que tem lesão de coluna, se eu movimentar errado, essa lesão de coluna, que às vezes a medula estava preservada, a gente vai transformar em em um caso de lesão de medula. A gente vai deixar a vítima paraplégica, né? Então, muito cuidado em relação à lesão de coluna vertebral, tá? Então, ele diz assim, ó, o atendimento mal executado pode levar à lesão na medula, podendo ocorrer perda definitiva dos movimentos. Esse tipo de fratura pode provocar parada respiratória. Então, os sintomas: inconsciência, dores nas costas ou pescoço, formigamento nos braços ou pernas, impossibilidade de movimentar-se, tá? Quais são os procedimentos? Então, olha só. Lembra que eu falei que a gente vai entender o porquê que a gente não movimenta uma vítima de acidente de trânsito? Gente, todo acidente de trânsito a gente suspeita de lesão de coluna, tá? Principalmente coluna cervical, mas qualquer região da coluna aqui da parte das nossas costas, da estrutura que sustenta o nosso corpo, a gente suspeita que tem a lesão na coluna em todo acidente de trânsito, especialmente coluna cervical. E aí, o que fazer no caso de acidente de trânsito? A gente não mexe, não deve movimentar essa vítima. A gente deve chamar o socorro da autoridade pública e aí sim eles fazem os procedimentos necessários, né? Então a gente não vai movimentar essa vítima de acidente, tá? Então olha só, não mexer, né, em uma vítima com suspeita de lesão de coluna. E aí toda vítima de acidente a gente suspeita de lesão de coluna, né? Então não mexer, com exceção de situações extremas. Gente, o que é uma situação extrema? Então, não sei se vocês lembram dos dois objetivos de primeiro socorro, né? Primeiro lugar, manutenção da vítima. Segundo lugar, evitar o agravamento do seu estado, né? Se eu mexer numa vítima de acidente, eu posso causar lesão de medula. Mas dependendo do caso, se eu não mexer, ela vai morrer, né? Então, imagine o seguinte, né? Houve um acidente de trânsito e o carro está com muita fumaça, no princípio de um incêndio. Se eu não tirar a vítima de lá, ela vai morrer carbonizada. Ah, professor, mas se eu tirar, pode ficar paraplégica. Gente, entre a vida e o agravamento da lesão, né, eu vou priorizar a vida, tá? Até porque pode ser que eu não agrave a lesão, né? Pode ser que eu faça com cuidado, que eu tenha sorte ou algo do tipo e não tenha o agravamento da lesão, né? Então, em primeiro lugar, a vida. Então, em situações extremas, onde a gente vê que, caso a gente não faça nada, a vítima vai morrer, a gente vai fazer o atendimento dessa vítima, tá? Então, imagine um carro, né? Princípio de incêndio, né? Ou uma queda de um motociclista, né? Caiu desacordado, o rosto dentro de uma poça de água, né? Se eu não tirar ele da poça d'água, ele vai morrer afogado, certo? Então, esse tipo de situação a gente acaba movimentando, sim, tá? Então, não mexer com exceção de situações extremas.
Se eu for movimentar, se for uma situação extrema, né? Então, nesse caso, providenciar apoio para a coluna, improvisar um colar cervical para o pescoço. Utilizar uma maca e ajuda de no mínimo 3 pessoas. Amarrar a vítima em 4 pontos e não transportar sentado ou encolhido. Certo? Sobre fratura de crânio agora, né? O crânio é a estrutura que protege o nosso cérebro. A gente tem a caixa craniana, né? Nossa cabeça aqui ela é dividida em 2 estruturas, a face e o crânio, né? Então, fratura de crânio, a gente, quando tem fratura de crânio, tem possibilidade de lesão no cérebro, tá? Então, os sintomas, lesões na cabeça, né? Então, a gente vê cortes, vê batidas, edemas, né? Sangramentos, né? Outro sintoma, né? Perda de sangue pelo nariz, boca ou ouvidos, tonturas progressivas com desmaios, dores de cabeça, enjoos e alterações nas pupilas, né? A nossa pupila sempre trabalha junto, né? Nossos olhos sempre trabalham juntos. Nesse caso aqui, notem que uma pupila está normal e a outra está dilatada. É um indicativo de trauma de crânio, tá? De fratura de crânio, tá? Óbvio que existem exceções, tem gente que tem um problema no nervo óptico, alguma coisa assim, né? Mas a gente vai suspeitar que tenha um trauma de crânio aí quando a gente encontra uma vítima com uma situação assim, tá? Então, os procedimentos no caso de fratura de crânio. Manter a cabeça levemente erguida. Se houver sangramento, né, em cortes, contusões, né, a gente vai cobrir com gaze e enfaixar a cabeça sem comprimir áreas moles ou deprimidas, tá? E aí, cuidado, nunca tentem conter o sangramento dos ouvidos, nariz ou boca no caso de fratura de crânio, tá? Isso pode fazer com que aumente a pressão intracraniana, trazendo maiores problemas ainda para a vítima, certo? Além de fratura de crânio, pode haver ainda fratura de costelas, né? Os sintomas são dores intensas no tórax. Então, sempre que a gente respira, né, nossa caixa torácica se movimenta, né, porque o pulmão dilata e volta ao normal, dilata e volta ao normal, né? Então, numa fratura de costelas, a gente vai ter dores intensas no tórax. A vítima vai apresentar o corpo torcido e amolecimento dos tecidos. Quando ocorre perfuração dos pulmões, a vítima apresenta golfadas de sangue vermelho vivo. Nesse caso, manter as vias aéreas desobstruídas, tá? Pode haver ainda fratura de quadril. Uma fratura de quadril, né, é bem dolorida também. A vítima vai ter dores intensas na região do quadril e impossibilidade de movimentar as pernas. Procedimento: não deixar a vítima sentar e imobilizá-la antes de movimentar e amarrar em pelo menos 4 pontos. Certo? Tem aqui, ó. Se, no caso de fratura de quadril, se eu botar um travesseiro, uma mochila, né, embaixo dos joelhos da vítima, ela vai ter bastante conforto em relação à dor, diminui bastante a sensação de dor dela. Certo? Então é isso. Sobre fraturas é isso. Vou parar o vídeo por aqui e a gente logo vai para o próximo, tá? Então, deixa eu parar aqui só um minutinho.